A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a mais uma live, Quarta da Palavra, produzida aqui dos estúdios da Adevin Sede. É um prazer estar com você, é um prazer estar contigo nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos ler a palavra do Senhor no texto que está em Gálatas, tá certo? Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 17 e 18, diz o seguinte: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Nós vamos meditar nesta noite sobre 3 passos que antecedem ao sucesso, a vitória, a vida plena, aquilo que Deus preparou para nós. Meus amados irmãos, nós hoje estamos aqui com o coração interessado de falar acerca de uma palavra muito simples, mas que ardeu esses dias no meu coração, haja vista que foram apagadas todas as luzes da ribalta e todos nós fomos recolhidos para o camarim da nossa vida. Saímos dos palcos e estamos no camarim. E isso veio ao meu coração muito forte sobre esta palavra. Nós muitas vezes, todos nós somos muito tentados. E a maior tentação que nós temos em nossa vida é sermos vistos. Sabe, não é na verdade a maior tentação do homem, eu tenho sempre dito isso, do ser humano, não é sexo, drogas ou rock and roll. Porque na verdade isso tenta muitos, mas não tenta a todos. Agora, por certo, uma tentação que atinge a todos nós é a necessidade de sermos vistos, reconhecidos, sabe, aquele tapinha nas costas, aquela palavra ovacionada, aquele ipi urra. Nós precisamos disso. Nós gostamos disto e muitas vezes nós até abrimos mãos de projetos antigos porque achamos que não estamos mais sendo vistos. Eu tenho dito que pessoas abrem mão de casamentos, abrem mão de empregos, abrem mão de ministério porque se acham invisível. Não vou mais ficar naquela igreja, não vou mais ficar com aquele pastor porque ninguém naquela igreja me vê. Ninguém naquela igreja me vê. E aí a gente fica perturbado com isso. Eu estou aqui esse tempo todo, ninguém me vê. Tem pessoas que largam o casamento. Quando eu dou algumas palestras para casais, em culto de casais, eu sempre digo que as irmãs, as mulheres, elas querem ser a mulher gato, elas querem ser a mulher maravilha, elas querem ser qualquer tipo de heroína, mas elas não querem ser a mulher invisível, elas querem ser vistas. Nós temos conhecemos pessoas que abrem mão de muitas coisas porque entendem que não estão sendo vistos. Nós temos um homem na Bíblia que teve um ministério muito impactante, porém não miraculoso. E esse ministério foi o ministério de João Batista. Foi impactante, mas não teve milagre. João Batista nunca curou uma dor de cabeça de ninguém. João Batista nunca repreendeu um inimigo de ninguém. Não houve libertação, não houve cura divina, não houve sinais e maravilhas, não houve. Mas Jesus uma certa vez disse que os nascidos de mulher, nenhum era maior do que João. E João, ele teve um momento da sua vida que Satanás tentou tirar dele o foco. E chegou para ele e disse: olha, João, aquele Jesus que tu batizasse, e se tu batizasse, ele deve ser teu discípulo, porque quem batiza torna-se discipulador, torna-se o mestre. Foi batizado, então esse Jesus aí devia ser teu discípulo, mas ele anda batizando mais do que você. E a Bíblia diz que Jesus mesmo nunca batizou ninguém, eram os discípulos que batizavam. Mas quando as informações vêm, sempre vem deturpada, não é?
E esse Jesus, ele está batizando mais do que você. E era como se ele estivesse chegando, dizendo: mas João, tu és o primeiro, tu és o antigão, tu és o primeirão, ele chegou agora. Quantas pessoas na verdade não são tentadas na sua comunidade, na sua igreja? Ah, fulano chegou agora, o pastor só vê fulano, só vê Beltrano, não vê você. Outros chegam para você: pai do Senhor, meu irmão, estás aonde? Estou em tal lugar ainda. E tu és o que lá? Ah, eu sou diácono. Meu irmão, tu já pode ser pastor. Essa conversa fiada que se existe por aí, tentando a sair do foco, a tirar você do foco. Chegaram para João e disseram isso: olha, João, tu era o primeiro, tu tem que aparecer, tu tem que ser mais do que ele. E João olhou para aquela cidadã e disse: olha, importa que eu diminua e que ele apareça. O nosso foco não é aparecer. Jesus muitas vezes tira a gente de cena, apaga as luzes da ribalta para tratar comigo e contigo. Eu não sei se você está vivendo um momento de solidão, eu não sei se você está vivendo um momento de silêncio, eu não sei se você está vivendo um momento de anonimato. O que eu sei é que Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha na solidão, e Deus trabalha no anonimato. E neste silêncio de Deus na tua vida está havendo um moldar, um trabalhar, e Jeová vai te apresentar, bendito seja o nome do Senhor, como alguém que foi terminado, acabado, completado pelo Senhor para uma grande obra. Glória a Deus. Nós precisamos entender essas coisas. E aí nós vemos, irmãos, esse texto. E antes de falar do texto, porque o texto ele é interessante. Paulo, ele aprende a duras custas, na verdade, sabe? Porque ele aceita, ele é encontrado, ele se encontra com Jesus. Na verdade não, deixa eu arrumar isso aqui. Jesus se encontra com ele. Jesus marca o encontro, porque ele ainda marca encontro. Eu quero te dizer em nome de Jesus que tem pessoas feito Saulo de Tarso, que não ouve ninguém, que não obedece ninguém, que não quer saber de ninguém. Jesus vai marcar um encontro com o teu Saulo de Tarso. Ele vai marcar um encontro com alguém que se acha, com alguém que pensa que é, com alguém que pensa que pode, com alguém que pensa que faz, e vai mostrar que quem é, quem pode e quem faz é o dono do céu. E Jesus marcou um encontro sem mandar aviso, porque Deus não manda aviso prévio. Deus não colocou no céu nada, não mandou uma mensagem para o WhatsApp de Saulo dizendo: eu vou te pegar na curva de Damasco, do caminho. Não, Deus fez o de repente, porque Deus é Deus do de repente, não é Deus do improviso, não é Deus do improviso. Deus não improvisa nada, Deus arquiteta, Deus arruma, organiza, Deus trabalha nos mínimos detalhes. Mas como ele não fala antecipadamente, então de repente ele vem e conclui o seu plano, e vai haver, aleluia, o de repente de Deus na vida de alguém, e o nome do Senhor será glorificado. Aguarde de Deus na vida de alguém. Deus marca o de repente na vida de Saulo, derruba ele do cavalo, e agora Deus toma a rédea da vida dele. Deus toma a direção da vida dele. E é interessante que Paulo, quando aceita o evangelho, aceita a fé, as pessoas não acreditam bem, com medo. Eu não vou me ater muito a esses detalhes, porque a vida de Paulo é riquíssima de informações. Mas o certo é que depois que ele é batizado, para a gente dar uma arrumada nessa parte aqui, depois que ele é batizado, ele tenta começar a fazer a obra. Até porque ele se acha preparado para isso. Ele é um poliglota. Ele é preparado aos pés de Gamaliel. Ele olha para o lado assim, vê Pedro fazendo, vê se Pedro pode. Se Pedro pode, eu também posso. Só que está enganado. Pedro foi trabalhado 3 anos pelo Senhor. Muitas pessoas estão enganadas, achando que pode porque sabe, achando que pode porque tem, achando que pode porque é. Mas Jesus é quem trabalha em nossa vida. Aí ele foi lá pregar. Claro, eu vou pregar, conheço todo o Torá, conheço a lei, eu sou fariseu de fariseu, quem conhece a lei sou eu agora vou botar para quebrar. Levou uma saraivada de pedra, ficou como morto, tentou por 2 vezes, quase morre.
E ele entendeu que precisava esperar o tempo de Deus. E o texto que a gente lê fala sobre isso. Fala que, aqui está o texto em Gálatas. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu, estou no versículo 15, um pouco antes, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, mas subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, não subi para Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. No versículo 18 nós vamos ver que era um deserto. Sabe, irmãos, Deus, Ele trabalha nos tirando de cena. Não pense que porque você está num momento da sua vida fora de cena que você está esquecido, não. Esquecido pelos homens, bem lembrado por Deus. E aí Deus faz isso na Bíblia, Deus faz isso com Moisés, e eu acho extraordinário. Porque Moisés passou 40 anos da sua vida dentro do palácio, aprendendo, sendo forjado na maior e mais poderosa civilização de todos os tempos, no Império Egípcio, berço de tantas coisas, tais como medicina, matemática, etc. A maior força bélica da época. Lá ele aprendeu estratégias de guerra, aprendeu a falar, aprendeu a escrever, aprendeu a ler, porque ele ia escrever o Pentateuco, o Torá e mais algumas coisas. E lá ele foi forjado, mas não foi de lá que ele saiu para a obra. Ele passou 40 anos lá. Aí depois Deus tira ele de cena, apaga as luzes da ribalta e manda ele para o deserto. Ele vai lá para o deserto, passou mais 40 anos. Eu costumo dizer que a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas de 40, porque lá em 34:7 de Deuteronômio está escrito que Moisés morreu com 120 anos, nunca lhe apagou, nunca lhe escureceu a vista, nem lhe abateu o vigor. Ele teve 3 etapas de 40. A primeira etapa de 40 foi dentro do palácio, a segunda etapa de 40 foi dentro do deserto, e a terceira dentro da obra. Sabe por que ele só foi para a obra aos 80 anos? Porque nos primeiros 40 ele aprendeu a ser alguém, nos segundos 40 ele aprendeu a ser ninguém. Tem muita gente que só sabe ser alguém, só sabe ser ovacionado, paparicado, bajulado, visto, reconhecido, mas Deus está te chamando para aprender a ser ninguém, aprender a apacentar a ovelha no deserto, aprender a ser ninguém por trás do monte, aprender a cuidar do que não é seu. Porque o texto diz que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, nem ovelha ele tinha. Talvez você esteja agora nesta situação: meu Deus, será que eu nunca vou ter nada? Te prepara, que é preparação de Deus, vem coisa de Deus, aleluia, para a tua vida. Vem. E só depois que ele aprendeu a ser ninguém. Porque no discurso de Estevão, antes de ser martirizado, Estevão falou: Moisés nasceu, foi levado para a presença de Faraó e foi criado pela filha de Faraó e tal, e era poderoso em palavras e obras. Isso ele está falando não no chamado, está falando na vida secular. Poderoso em palavras e obras. Aí quando Deus acende a sarça que chama ele, ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, eu sou ruim de palavra, pesado de... eu não sei. Parece que eu estou vendo Deus falar assim: Moisés, agora está certo. Porque quando você pensava que era, que podia e que tinha, tu nem era, nem podia, nem tinha. Tirei você de lá, romã, figo, passa, coalhada, odalisca. Tem esse negócio de odalisca no eu já acho que não tem, não tinha ar-condicionado, mas tinha as moças lá abanando com a palmeira. Aí você achou que era alguma coisa, matou até gente. Porque tem gente que se acha alguma coisa e está matando os outros por aí.
Está com a unção do coronavírus, está pior do que o corona. Está matando mais do que o corona, porque acha que pode. Sou eu que pago, sou eu que mando. Tu não é nada, tu é pó, tu é cinza. Está aí com medo do vírus que, pelo que eu ouvi o cientista falar, nem ser vivo direito é. Tem apenas uma membrana gordurosa que contamina. Está com nós aqui com tanta sabedoria, perdendo por um ser que nem totalmente um ser vivo é. Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Mas aquele que nos chamou, ele garante que vai nos fazer aquilo que ele quiser que a gente seja, se a gente passar pelo teste da solidão, do silêncio e do anonimato. Aí Moisés, você já sabe a história de Moisés. Pois é, podemos falar de tanto. Davi foi ungido e tal, e estava dentro do palácio. Meu irmão, eu não sei o que é que tem Deus para querer mostrar a gente que não adianta querer começar pelo palácio. Não funciona. Davi matou Golias, foi para o palácio, etc. Ficou ali, casou-se com a filha do rei, mas depois teve que fugir para os locais de Engedi, escondendo-se nas cavernas de Engedi. Passou um tempo no anonimato, na solidão e no silêncio. Nós vemos José, que passou anos da sua vida esquecido. Nós poderíamos, agora eu gosto de Elias. Esse negócio de anonimato com Elias é interessante. Deixa eu tratar disso aqui para a gente verificar algumas coisas. Porque Deus chama Elias em um momento que a nação de Israel não tinha profeta, não tinha caba macho. Uma esculhambação. Quem reinava era o pior rei de Israel. Deus chamou ele de o pior. Imagina, né? E a idolatria solta, os profetas comprados, todo mundo subornado, parecendo nossos poderes políticos hoje, todo mundo comprado. E aí aparece Elias, o tisbita. Onde é Tisbé? Sabe, sem antecedentes parentais, sem nada, ninguém sabe quem é pai, quem é mãe, ninguém sabe quem é irmão, aparece do nada. E aí levanta o dedo, bate na porta de Acabe, levanta o dedo e diz: olha, não vai chover em Israel senão segundo a minha palavra, tá? Pode consultar Baalim, Baal, Astarote, Baal, Zebub, pode consultar quem quiser, chove não, viu? Nem orvalho cai, só quando eu mandar. Pai do Senhor para você, eu vou embora. Gente, o que é que a gente pensa quando a gente vê um negócio desse? Bombou, agora vai. Apareceu um cidadão para arrebentar a boca do balão. O cara é o cara. Esse cara era o cara. Aí Deus vai, depois que Elias dá a palavra, aí Deus chama Elias no capítulo 17, versículo 3 de 1 Reis. Deus chama Elias e fala assim: vem cá, Elias, diga, Senhor, retira-te daqui, sim, e vai te esconder lá em Querite. Olha lá, fique lá, porque senão Acabe te mata. Eu estou aqui falando no teu nome, eu estou aqui cheio de Deus, como é que vai me matar? Mata, e mata, se esconda lá, viu? Gente, na hora que a gente acha que Elias vai botar para torar, quebrar tudo, participar dos Gideões da última hora, pregar nas maiores cruzadas, nos maiores congressos, ser respeitado, televisado, ele vai ser escondido. O projeto, e não é que ele se esconda não, porque Deus não quer que você se esconda, mas Deus pode lhe esconder. Você não tem o direito de se esconder, Deus é quem lhe esconde. E aí ele vai falar, vai, te esconde. Glória a Deus. No ribeiro, te esconde. E aí ele vai e se esconde lá. Ele se esconde. A palavra querite, charat, quer dizer cortar na bitola, deixar do mesmo tamanho. Deus estava tirando Elias de cena, porque Elias saiu de cena como Elias. Quando ele sai de cena, ele é Elias o tisbita,
Sabe, quando ele sai de cena, ele é Elias o tisbita, vai para Charate, lá Deus corta, lá Deus polda os exageros, os excessos, lá Deus deixa Elias do jeito que ele quer, do tamanho que ele quer, porque esta solidão está na tua vida, é Deus colocando você do tamanho que Ele quer. Você não vai ser do tamanho que você quer. Você está no charate de Deus, no querite de Deus. Deixa Deus poldar, deixa Deus cortar. Às vezes a gente quer uma estatura, a gente quer um tamanho, a gente quer uma forma, mas Deus tem outra forma, tem outro tamanho, tem outra estatura para a minha vida e para a sua vida. Aí depois que Ele bota lá em querite, aí ele depois leva para Sarepta, quer dizer lugar do cadinho, ou seja, é o fogo purificador, né? E só depois ele reaparece. Sabe por quê? Porque só se transforma no homem de Deus depois que é poldado e purificado. E não há como poldar e purificar se não for no silêncio, na solidão e no anonimato. Aleluia. Quando Elias reaparece, não aparece Elias o tisbita, aparece Elias o homem de Deus. A partir daí ele é tratado como o homem de Deus. Antes do anonimato, Elias, depois o homem de Deus. Podemos falar de Jesus, mas estamos em foco aqui com Paulo. Paulo vai, entende e vai para o deserto da Arábia. No versículo 18 do capítulo 1 de Gálatas, tem aqui: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Meus irmãos, ele passou 3 anos no deserto da Arábia. A localização incerta, característica daquele deserto, deserto estéril, extremamente estéril, povoados por beduínos. Ali, naquele anonimato, Deus começou a fazer algo, Deus começou a fazer aquilo que é o mais difícil para a gente aceitar em nossa vida. Sabe o que é? Desconstruir-nos. Porque antes de Deus construir o grande projeto dele na sua vida, Ele vai desconstruir tudo que você mesmo construiu. Sabe, antes dele construir, Ele desconstrói. Antes de você ser o famoso de Jeová, você vai ser o João Ninguém e o Zé Ninguém, um ilustre desconhecido. E aí ele foi desconstruir 3 anos para que Deus ensinasse a Paulo que todos os seus troféus, que todas as suas honras, que todas as suas glórias não haveria de se comparar para o que ele iria receber. É tanto que ele fala que aquilo que ele considerava como lucro agora é perca. Deus leva Paulo para o deserto, Deus apaga as luzes, Deus apaga os holofotes, e vai desconstruir, e vai quebrar paredes antigas. Aleluia, paredes que ocultam, paredes que escondem, aquela parede muitas vezes que esconde os nossos verdadeiros sentimentos, coisas que a gente não quer que ninguém veja. Quando chega em nossa casa, a gente fecha aquela porta daquele quartinho da bagunça, ninguém precisa saber o que está no quartinho da bagunça, mas Deus vai quebrando e vai nos expondo, e vai nos desnudando, e vai rabacalachai, remenebra soregemia, e vai revelando quem nós realmente somos. Glória a Deus, porque quando não tivermos o real entendimento de quem realmente somos, nunca alcançaremos aquilo que Deus realmente quer que sejamos em nossa vida. Tem que desconstruir, tem que deplacar da rebecomanai, tem que arrancar as paredes antigas, tem que arrancar sentimentos velhos, tem que arrancar verdades que não são verdadeiras, são as suas verdades e não as verdades de Deus. Tem que aprender os valores do Senhor, valores que nos
nos diz que de joelhos chegamos mais rápido, que abaixados somos mais vistos, que com jejum somos mais fortes, que andando de joelhos chegamos mais depressa. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-vindo ao deserto, bem-vindo à solidão, bem-vindo ao silêncio, bem-vindo ao anonimato. É a faculdade de Deus te treinando para o degrau da vitória. Remande castia na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o está ali sendo desconstruído. E enquanto Deus desconstrói o que nós edificamos, proporcionalmente nos revela o que nós não conhecemos. Porque se apenas Deus derrubasse as paredes sem dar nada em troca, a gente corria, velho. Tem gente que corre. verdade. Mas aí a gente vê Paulo depois, já no seu ministério, no exercício do seu apostolado, sabe o que ele fala? Escrevendo aos Coríntios. Acho tão bonitinho isso, rapaz. Então a gente fala todo mês na igreja: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Parou. Ele estava lá. Ele estava lá. A noite que foi traído, tomou o pão e abençoou, partiu, disse: tomai e comei, como se estivesse lá. Ele não estava lá, não. Mas na Arábia, no deserto, Deus lhe revelou. Por isso que ele fala: eu recebi do Senhor. Não foi Cefas que me disse, não foi Tiago que me disse, não foi ninguém que me disse, foi Deus que me disse. Aonde, Paulo? No deserto. Glória a Deus. Na solidão, no silêncio, aleluia, no anonimato. Glória a Deus. Nós passamos a ver Deus revelando a ele coisas tão profundas que ele não quer nem dizer para as pessoas, sabe? Então, lá no deserto, são mais de 1000 dias. Ele passa mais de 1000 dias. E foi justamente ali, sozinho, que ele desenvolveu a mais profunda das teologias bíblicas. Foi ali no deserto que ele descobriu as verdades nas entrelinhas das Sagradas Escrituras. Foi ali que ele se tornou um homem, apenas um homem, que mudaria completamente o rumo do cristianismo, porque sem ele, sem o ministério dele, nós não saberíamos o que era a ressurreição, não teríamos noção do que é corpo glorioso, não teríamos noção do que é galardão, não saberíamos o que é dons espirituais, não saberíamos discernir dons espirituais de fruto do Espírito. Sem ele a gente não conheceria a batalha espiritual, sem ele a gente não conhecia a maioria das verdades neotestamentárias, sem ele o cristianismo seria um judaísmo melhorado. E ele aprendeu com quem? No deserto. Não subestime o seu deserto. Não queira fugir da sua solidão. Aleluia. Não queira abandonar a sua obscuridade, o seu anonimato. Ele está ali. Foi ali que Paulo jogou fora todos os seus troféus brilhantes e trocou o seu currículo, credenciais religiosas. Geração para gostar de credencial, viu? Essa, irmão, porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é diploma. Nem todo diploma trouxe conhecimento, hein? E tem muita gente que tem conhecimento sem ter diploma. Verdade. Não estou fazendo aqui apologia à ignorância, não temos que crescer na graça e no conhecimento. Eu só estou falando que conhecimento é uma coisa, diploma é outra. Curso é uma coisa, conhecimento é outra. Teologia também não faz obreiro, teologia faz teólogo. Teologia não forma obreiro, teologia forma teólogo. A teologia dá ferramenta para o obreiro, e o obreiro é formado no joelho, o obreiro é formado no dia a dia, o obreiro é formado conhecendo as ovelhas. Por isso que tem muita gente dando errado na vida, porque está feito Saul. Quando Saul foi consagrado, sabe qual era o foco dele? Jumenta. Ele estava preocupado com a jumenta. Quando Davi foi consagrado, estava cheirando a ovelha. Há uma pequena diferença nas duas coisas, tá certo? Dois eram rei, mas um tinha foco em jumenta e outro tinha foco em ovelha. E nós vemos, irmãos, que o deserto, a solidão, transformou este homem em um dos homens mais extraordinários das Escrituras.
Nós precisamos entender que existe uma receita para crescer em profundidade. Tá certo que talvez nem todos nós tenhamos tanto tempo disponível assim, 3 anos, né? Talvez você não tenha esse tempo todo. Talvez só tenha 3 dias. Ou quem sabe 1 semana ou 2. Mas, se não tivermos cuidado, vamos preencher esses dias, esses poucos dias que nós temos, com lugares para ir, com pessoas para visitar. Nós precisamos resistir a esta tentação e aproveitar a oportunidade para passar um tempo e ficar sozinho com o Senhor. Existem algumas receitas muito fáceis. A primeira delas é: em vez de falar mais, fique quieto e reflita. Palavras, 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 elas estão por toda parte. Elas saem dos rádios, das revistas, dos jornais, da televisão, da internet. Elas estão saindo agora. Palavras. Mas o silêncio raramente é tolerado em nossa cultura. Nós não temos, a nossa cultura aqui ocidental, ela não tem, sabe, o silêncio como uma ferramenta de crescimento. A gente não respeita nem 1 minuto de silêncio em memória de alguém. O jogo de futebol, 1 minuto de silêncio é 15 segundos. É o minuto mais rápido nunca vi 1 minuto tão. 1 minuto de silêncio. Não foi nem 1 minuto. A cultura do aqui, agora. Descansa um pouco disso, meu irmão. Descansa um pouco disso, minha irmã, em nome de Jesus. Fala menos, reflete mais, presta mais atenção no que está acontecendo com pessoas à tua volta. E também não seja omisso, quando você descobrir coisas, compartilha, conversa, mas primeiro reflita. Algumas pessoas falam tanto que nem se lembra mais do que disseram. Falam, e quando você chega para ela, fala, você disse isso, eu não lembra mais de tanto falar. É só através do silêncio e da reflexão que descobrimos as verdades profundas que não são ditas com palavras, que são faladas por Deus direto ao nosso coração. Nós somos tão imediatistas que quando nos ajoelhamos para orar e terminamos a oração, levantamos e saímos. Para pensar que loucura é essa. A gente adotou essa postura. Isso é uma coisa meio louca aqui no Ocidente, viu? Porque quem vai conversar com alguém, falar, terminou, se levanta e vai embora, e não dá tempo para o outro que ouviu dizer nada. Nós fazemos isso todos os dias na oração. Então muda, desacelera, fala o que você quiser falar para Deus em oração, mas fique um tempo de joelho, fique um tempo lá parado, sozinho, aleluia, ouvindo a voz de Deus, e não se espante. Vai vir ideias que você nunca pensou em ter, vai vir soluções de problemas que você nem imaginava, e você vai dizer, meu Deus, porque eu nunca pensei nisto antes? Porque não foi você que pensou, foi Deus que te respondeu. Glória a Deus. É assim que Deus fala. Muitas vezes Deus fala no trovão, muitas vezes no terremoto, mas na maioria das vezes é na brisa. Deus fala profundamente ao nosso coração quando nos desligamos, desaceleramos, nos calamos e ficamos apenas de joelho ouvindo Ele. Aleluia. Pare de querer ouvir trovões, vozes fortes. Moisés, isso são em casos raríssimos. Na maioria das vezes é no silêncio do seu quarto, é na solidão do seu deserto, é no auge do seu anonimato que a inspiração da pregação chega, que o hino desce, que a revelação vem, aleluia, que a solução do insolúvel acontece, porque era insolúvel na esfera terrena, mas no céu não há impossível, não há difícil. Remando quemenia, a solução de Deus está a caminho. Pare para ouvir. Me lembro de Agar. Agar no meio do deserto, sem amigo e sem teto. Ela anda e vai, e se não parasse, morria. A felicidade de Agar é que acabou a água. A maior vitória de Agar é que acabou o pão.
porque ela estava com a água e com o pão natural. E a gente só procura o espiritual quando acaba o natural, mas o espiritual, o sobrenatural tem que ser algo constante em nossa vida. Aí acaba. Ela toma uma decisão meio esquisita que eu nunca entendi, mas vai querer entender tudo da Bíblia, né? Aí o pessoal aqui que está ligado aqui comigo, estamos com 77 pessoas assistindo a live simultaneamente, mais os que vão ouvir depois. E muita gente aqui falando. Olha, eu não entendo a postura de Agar. Tem coisa que você não vai entender nunca na vida. Aceite por fé. Ela deixar o seu filho e ficar a uma distância daquele menino para não vê-lo morrer. Isso não é natural de uma mãe. Não é natural de uma mãe. A mãe morre abraçada com o filho. Mas enquanto a mãe estivesse perto de Ismael, Ismael ia confiar na mãe. Aí quando a mãe vai embora e fica distante para não ver a morte, Ismael disse: só tem um caminho. É o Deus de meu pai Abraão. Ele falou muito dele, eu vou ter que apelar para ele agora, não tem jeito. O deserto nos ensina que a solidão nos faz olhar mais para Deus. O deserto nos ensina a recorrer ao Senhor quando o pão se acaba. E aquele menino que foi orientado pelo seu pai Abraão fez uma oração. Por certo ele falou: Deus de meu pai Abraão, meu pai me falou que eu seria grande, meu pai me disse que eu ia ser pai de uma nação, meu pai me falou que o Senhor falou para ele que eu ia ser uma pessoa muito abençoada, eu vou morrer agora aqui. E o anjo aparece, porque não tem coisa melhor do que estar no deserto, mas estar debaixo da promessa. Ara cerca remencando raio e tepre a forgue. Porque tem muita gente que está no palácio, mas debaixo de uma sentença. Tem muita gente que está se achando muita coisa, mas ao invés de promessa tem sentença. E se você está no deserto, está debaixo de uma promessa, haverá a visita do anjo neste deserto. O Senhor visitará o teu deserto. E enquanto aquele menino fazia a sua primeira oração de urgência, Deus ouve e manda o anjo. E o anjo vai falar com Agar e não vai falar com ele. E sabe por que vai falar com Agar? Porque a autoridade estava sobre Agar. Porque Deus ainda respeita as autoridades, mesmo que ela muitas vezes não esteja muito dentro do que Deus quer, mas a autoridade é a autoridade. Quando Deus não quer mais aquela autoridade, Ele tira a autoridade. Sai, bota outro. Mas Agar ainda era autoridade sobre Ismael. E Deus vai falar com Agar, dizendo: Agar, Deus ouviu a oração do menino. E a Bíblia diz que Agar, olhando de lado, ela vê uma fonte. Ah, gente, eu não vou aqui precisar de uma exegese fantástica para acreditar. Se outras pessoas não acreditam, a exegese me deixa acreditar que aquele poço já estava ali. Porque quando Deus manda água de onde não tem água, Ele geralmente deixa claro na Bíblia. Ela olhando viu o poço. Sabe por que ela não viu antes? Porque estava ofuscada pelo medo, pelo temor, perdeu a visão. Muitas vezes quando estamos feito Agar no deserto e perdemos a visão, deixamos de ver que o milagre está bem pertinho da gente, porque Deus não nos desamparará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos entender que é tempo de falar menos e refletir mais. Em vez, segundo passo, segunda receita, estou terminando. Em vez de procurar uma posição de poder, fique quieto e relaxe. Gente, porque a turma está demais, gente. Meu Deus do céu, a turma está demais. Aquele versículo, eu ordenarei. Não, quero ver se seja contigo. A bênção vai te acompanhar. Hoje em dia a turma está atrás da bênção, correndo atrás da bênção. É a bênção que corre atrás da gente. Sabe, ao invés de você procurar, olha o que Paulo diz no versículo 17, é onde eu li na parte A. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Não, eu não fui procurar ninguém, eu fui para o deserto.
Ah, a gente vai ali, que ali está melhor, ali está uma bênção. Cuidado, que a bênção de Deus não é visível, feito a gente acha. Olha, eu posso dizer a vocês muitas coisas que vocês não aceitem, mas eu estou dizendo como uma pessoa que, além de ser crente, tem 40 anos de fé. Eu já vi coisa que você que está pregando o evangelho, nem nascido era ainda. Eu já vivi coisas na minha vida que você que está se achando a última bolacha do pacote, a última revelação das paradas de sucesso, a última palavra bíblica do momento, você não era nem nascido, meu amigo. Eu já servia a Jesus. Eu já pregava o evangelho quando muitos desses que estão aí estavam no mundo. Eu já percebi muitas coisas. Eu tenho... pastor, você é tão novo, é que eu comecei cedo. Eu comecei cedo, aí por isso que eu vou me aposentar rápido. Gente, a matemática de Deus é diferente. Não se procura nada espiritual. Não se procura. Quem procura é quem está com a visão terrena. As coisas espirituais são conduzidas até nós, ou nós somos conduzidos até ela miraculosamente. Até porque, se você é tão bom quanto você acha que é, alguém um dia vai descobrir. Alguém vai te achar. Porque nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ainda não apóstolo, ele voltou da Arábia e foi para onde? O texto diz, né? Ele volta para Jerusalém, depois ele retorna para a sua cidade, para Tarso. E ele está ali salvo, preparado, pós-deserto, convertido, cheio de gás, sem fazer nada. Enquanto isso, Jerusalém é incendiada por um semi-analfabeto chamado Pedro. Pessoas que não tinham nem a metade, estavam botando para quebrar. Capítulo 8, 9, 10. 9 a conversão, 10, 11, 10. É Pedro lá na casa de Cornélio e tal, vai por ali. Olha, está bombando. Filipe enchendo Samaria do poder de Deus, aquela coisa gloriosa, e Paulo lá, fazendo o quê? Esperando, nada. Depois que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, que o padeiro morreu e o copeiro foi restituído, que José botou a mãozinha na grade assim, que eu quero pensar isso, na porta de madeira naquela época, disse: lembra-te de mim lá, deixa comigo, estamos juntos, tu é meu chegado. Esqueceu. A Bíblia diz que José passou 2 anos na prisão depois de tudo isso, sem acontecer nada. Você precisa esperar o interstício de Deus, o tempo de Deus. Você precisa esperar o hiato de Deus. Se você não souber esperar, você vai tomar um monte de decisão errada, vai quebrar a cara e vai atrapalhar o projeto de Deus. Não é atrapalhar Deus, é atrapalhar o projeto na sua vida. Aí, quando há um certo dia, Deus chama Barnabé para uma obra missionária na Antioquia. Barnabé vai lá olhar o projeto e quando vê, disse: é grande demais para mim. Lembrou-se de Paulo. A Bíblia diz que Barnabé vai até Tarso procurar Paulo. Sabe por que ele procura? Porque ninguém sabe onde estava. Ninguém sabe onde estava. Está no anonimato. Está no anonimato. Mas aí chega na casa dele, no meio do anonimato. Onde é que Davi estava? No anonimato. Chega a mensagem no WhatsApp: o que é? Samuel está chamando na casa do teu pai lá. No anonimato. Moisés estava onde? No anonimato. Precisamos aprender a passar pelo silêncio e pelo anonimato, pelas humilhações. Precisamos aprender. E aí, não procure a posição vai te achar, tá? Não procure.
Quando você procura dar errado, deixa que Deus te acha. Deus vai te achar nessa caverna. Deus vai te achar nesse porão. Deus vai te achar por trás da figueira. Deus vai te achar. Ele sabe onde lhe colocou. Se foi Deus que lhe colocou no deserto, Ele sabe o endereço. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Paulo agora não procurou, foi procurado. E começa o ministério. E é neste dia, e é neste local chamado Antioquia, que os crentes, que os evangélicos, que o povo da nova seita, como era chamado, são chamados pela primeira vez de cristão. Sabe por quê? Porque quem falava do evangelho parecia-se com Cristo, e quem se convertia seguia o modelo daquele que pregava, e quem pregava era Paulo, e o deserto transformou ele em um verdadeiro cristão. Este deserto está te mudando, está te moldando. Deixa Deus trabalhar no vaso, deixa Deus moldar o vaso, deixa a roda girar, deixa a roda girar. O bolo de barro vai sair vaso, o bolo de barro vai sair vaso. A mão de Deus, aleluia, está sobre a tua vida. E em vez de aumentar a velocidade, diminua e repense. Quando ele fala parti para Arábia e voltei outra vez para Damasco, procuremos meios de diminuir a velocidade. Vamos valorizar mais pessoas do que coisas. Não há conquista que supere o valor de famílias e de relacionamentos. Nesta noite, nessa quarta da palavra, a palavra que eu trago para você é essa: abrace, mas abrace de verdade todo este silêncio. Abrace de verdade toda esta solidão e todo este anonimato, e aguarde, porque depois do silêncio, depois da solidão e depois do anonimato, vem o sucesso de Deus na nossa vida. E aí você vai ter raízes para segurar a onda do vento forte. Porque depois que Deus te colocar no topo, vai ter um monte de gente, rapaz, lutando para te derrubar de lá. E somente as qualidades que você adquiriu, que você gerou, que você obteve no deserto, em meio ao silêncio, à solidão e ao anonimato, só essas qualidades vão te manter lá em cima. Porque é que tem muita gente que quando chega lá em cima cai, quando chega lá em cima se machuca, perde os valores. Por quê? Porque não foram treinados no deserto. Ou então porque esqueceu da cama, né? Então, pensa nisso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.